Semana que vem nós vamos retomar a nossa série de reflexões acerca de Tiago. Mas hoje não poderia ser diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra a todos os pais aqui presentes. Então, abra comigo sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura do Salmo 128. Coincidentemente foi o texto que nós usamos domingo passado à noite. Mas hoje nós vamos aplicar esse texto à paternidade. Então, Salmo 128. Um salmo muito conhecido. Acharam? Amém? Amém. Então, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com ele. A sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito possa aplicá-la à nossa mente e também aplicá-la ao nosso coração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa reflexão nos Dias dos Pais será criando filhos para a glória de Deus. Porque eu não tenho dúvida que, eu penso que não existe nenhum pai aqui presente nessa manhã que ao pegar o seu filho nos braços, naquele primeiro encontro, porque a gestação do pai é diferente da gestação da mãe. O pai também tem um período de gestação. E a gestação da mãe dura 9 meses, o irmão sabe muito bem, né? Aquelas semanas todas, né? As últimas são intermináveis, mas a gestação do pai acontece ali na maternidade, quando ele olha para o filho e acontece de uma vez só. A ficha da mulher cai durante 9 meses, a do marido, a do homem, a do pai cai naquele primeiro encontro, naquele primeiro olhar ali com o seu filhinho, com a sua filhinha, né? Então, uma série de transformações acontece na nossa mente. A gente sofre uma revolução copernicana, né, se eu dissesse assim, porque agora a nossa vida não gira mais em torno, às vezes, das nossas prioridades. A vida do casal não gira mais em torno da agenda comum que eles têm, mas agora aquele estranho ser, aquele novo ser, aquele intruso tão desejado, né, passa a fazer parte da nossa vida e revoluciona tudo, faz com que tudo à nossa volta, no nosso entorno, entre em convulsão de verdade. Convulsão financeira, porque o preço da fralda, né, todo mundo sabe, do tempo, né, nós sofremos uma série de revoluções na nossa vida. Então não tem nenhum pai sensato, cristão, que quando vê e tem contato com seu filho, não sente ali um grande desafio pela frente, de criá-lo para a glória de Deus. Muito bem, mas não obstante as nossas boas intenções, nós precisamos colocar essas boas intenções em ação, fazer com que elas assumam concretude, fazer com que elas de fato produzam os frutos que nós queremos, né? Então, todo pai bem intencionado precisa agir de acordo com essa boa intenção também. Então, se nós queremos criar filhos para a glória de Deus, se nós queremos que os nossos filhos produzam muitos frutos para a glória de Deus, eu penso que nós precisamos tomar alguns caminhos. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, né, que nós devemos ensinar a criança
no caminho que ela deve seguir, não é apontar o caminho, mas é trilhar o caminho junto com essa criança. Então nós precisamos dar aos nossos filhos muito mais do que as nossas palavras, precisamos dar aos nossos filhos o nosso conselho. E se nós de fato estamos imbuídos dessa missão de criar filhos para a glória de Deus, a primeira coisa que eu e você, papai, precisamos é glorificar a Deus com a nossa maneira de viver. Nós precisamos, de fato, temer ao Senhor. E é assim que esse salmo começa, com esse homem, com esse chefe da casa, com esse marido, mas também com esse pai. O primeiro predicado que o salmista nos apresenta acerca desse homem que tem os seus filhos ali à volta da sua mesa, é que esse homem teme ao Senhor e ele anda nos caminhos do Senhor. Porque, meus irmãos, é muito óbvio, o raciocínio é muito lógico. Se nós queremos que os nossos filhos trilhem o caminho do Senhor, nós precisamos trilhar o caminho do Senhor. Se nós queremos, papai, que os nossos filhos temam ao Senhor, eles precisam ver esse temor em nós. E esse homem feliz, ele é feliz não porque ele tem filhos, ele é feliz não porque ele tem uma esposa, ele é feliz não porque ele tem um trabalho, mas ele é feliz porque teme o Senhor. E esse homem que encontrou no Senhor a fonte da sua felicidade, como nós exploramos muito bem no domingo passado à noite, ele agora está apto a mostrar para o seu filho o caminho também que conduz à vida. Então, o primeiro desafio que nós temos é trilhar o caminho que conduz à vida, para que os nossos filhos possam olhar para nós e ver como de fato nós tememos ao Senhor, como nós andamos no caminho do Senhor. E tudo mais que vem a seguir é fruto desse temor, porque esse homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele agora é lançado para a vida como sendo espelho para o seu filho. E uma das coisas que ele faz é trabalhar com as suas próprias mãos e colher dali os frutos. A palavra do Senhor diz que esse homem que teme o Senhor trabalha com as suas mãos e come dos frutos do seu trabalho com alegria. Eu quero não apenas estender essa palavra para os homens que já têm filhos, mas também para aqueles que ainda pretendem ter filhos, estão casados, mas também para os solteiros que um dia pretendem se casar, não é? Se você deseja, de fato, que o seu filho siga o seu caminho e ande nos seus passos, você precisa dar exemplo, sobretudo no trabalho, na sua maneira de trabalhar. Você não pode comer o pão da preguiça, não é? Homem tem que trabalhar, gente. Tem que botar o pão sobre a mesa. Não pode ficar em casa esperando a esposa vir trazer o sustento, não. Né? Você tem que mostrar para o seu filho que você, de fato, é o chefe da casa nesse sentido, de trabalhar com as suas mãos, trabalhar com honra, trabalhar em um emprego digno, e ser honesto no seu trabalho, ser diligente no seu trabalho, ser pontual no seu trabalho, ser responsável no seu trabalho, trabalhar quando está com vontade. Mas nós sabemos muito bem que às vezes a gente trabalha sem vontade também. Não é? Não é assim, Rony? Tem dia que você olha para a janela e fala, hoje eu vou trabalhar que o dia está lindo. Mas tem dia que você chega e olha para a janela e fala, hoje eu não vou trabalhar porque o dia está... Não, você não tem esse direito. Homem que é homem, olha para a janela e vê tempestade, vê furacão, vê um tanto de adversidade externa, interna, seja o que for, mas ele sai assim mesmo para o trabalho. Porque tem que botar o pão sobre a mesa. Então, papai, futuros papais, nós precisamos mostrar para os nossos filhos o valor do trabalho. O trabalho das nossas mãos, fruto do trabalho das nossas mãos, deve ser o nosso culto ao Senhor, sobretudo, mas também exemplo para os nossos filhos, para que eles também sejam ensinados a jamais comerem o pão da preguiça. Filho não deve esperar a herança dos pais, o filho tem que trabalhar. Porque às vezes o filho fica assim, não é? Não, eu não preciso trabalhar porque meu pai vai me dar tudo. Que conversa, você tem que trabalhar com as suas mãos.
Então aqui eu falo isso com Pedro, falo para todos os filhos agora, você tem que trabalhar para você sustentar a sua família, não espere a herança dos seus pais. Esse é o primeiro ponto. Do trabalho da sua mão comerá. Você será feliz e tudo irá bem com você. Verso 3, a palavra do Senhor diz que esse homem também é muito bem casado. Gente, se tem algo que influencia diretamente na vida dos filhos, papai, ouça isso, é a maneira como você trata a sua esposa. Eu estava vendo uma psicóloga falando que a importância do exemplo paterno. Porque muitas vezes a gente acha que a mãe, porque está mais tempo ali na casa, ela que vai mostrar para a filha e para o filho assim, a direção da vida, a questão da sexualidade e outras coisas mais. Mas ela estava falando que é o pai que define isso. É a presença porque já é esperado que a mulher fique presente mesmo, né? Mas é a presença do pai que vai definir, que vai mostrar para o filho o caminho que ele deve seguir de uma forma muito mais forte. Então, quando nós temos pais fortes dentro de casa, que têm uma presença forte dentro de casa, que conversam com seus filhos, sobretudo por meio do exemplo, que amam as suas esposas, esse exemplo vai impactar diretamente o futuro daquela criança, daquele rapazinho, daquela mocinha. Então, o texto diz que esse homem é um homem muito bem casado, ele tem uma esposa que é como uma vinha fecunda no interior da sua casa, ou seja, ele pertence a ela e ela pertence a ele. Mais uma vez, gente, a fidelidade conjugal é algo tão raro nos nossos dias. Né? Você ser homem de uma mulher só, está sendo um artigo de luxo, inclusive dentro das igrejas. É fundamental para que você construa filhos saudáveis. Eu estava conversando com o Pedrinho esses dias sobre a questão do casamento, e ele falou, pai, olha só, é tão importante a fidelidade, porque se você não for fiel à minha mãe, eu vou te odiar pro resto da minha vida, né? Ele falou mais ou menos isso. Eu, que radicalidade, hein? Foi isso, não? Mais ou menos isso, né? Mas eu vou ficar muito bravo, ele falou. Vou ficar muito bravo, não é? E ele vai ficar bravo com razão. Porque nós devemos aos nossos filhos a fidelidade à nossa esposa. Porque nós não apenas, com a nossa infidelidade, destruímos o nosso casamento, mas nós destruímos os nossos filhos também. Certamente os nossos filhos irão nos copiar. Então, papai, mais uma vez, futuros papais, jovens, adolescentes que ainda não se casaram, sejam fiéis à mulher da mocidade de vocês. Seja fiel ao leito, como diz Hebreus, digno entre todos é o leito sem mácula. Então, guarde-se na pureza e na castidade, porque os seus filhos irão certamente se beneficiar disso. E não apenas os seus filhos irão se beneficiar disso, mas o texto diz que os netos também. Os netos também, porque esses filhos recebem a bênção dos pais, quando os pais se amam, quando o marido ama a sua esposa, mas o salmista vai além, ele olha ainda para os filhos dos filhos. Irmãos, nós não queremos apenas as bênçãos para os nossos filhos, mas nós também queremos que essa bênção atinja os nossos netos. E como que isso se concretiza, gente? Quando nós, de fato, tememos o Senhor, andamos no caminho do Senhor, trabalhamos honestamente com as nossas mãos, somos fiéis à nossa esposa, os nossos filhos veem esse exemplo, essa bênção não vai apenas impactá-lo, mas vai impactar também as futuras gerações. Você pode orar pelo seu neto, você pode desejar que o seu neto seja muito abençoado, e você deve fazer isso, mas você precisa plantar o exemplo para que os seus netos colham também desses frutos. E esse exemplo começa no namoro, gente. Começa no noivado. Um bom namoro vai redundar um bom noivado vai repercutir num bom casamento, um bom casamento vai reverberar numa família feliz, uma família feliz estruturada vai gerar netos felizes e estruturados também. Isso é uma cadeia de graça, é uma cadeia de bênção, não é? Então, aquilo que nós plantamos hoje, futuras gerações irão colher, os filhos dos nossos filhos irão se beneficiar da nossa desobediência ou da nossa obediência.
A escolha está aí nas nossas mãos. Por fim, o texto diz que esse homem que teme ao Senhor, que anda no caminho do Senhor, que trabalha com as suas mãos, que tem sua esposa no interior da sua casa, que é fiel a ela, que desfruta da mulher da sua mocidade com alegria e gratidão e reverência diante do Senhor, ele também tem tempo para se assentar à mesa com seus filhos. Não é isso que o texto diz? Seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Se tem algo que você pode e deve dar aos seus filhos, é tempo. É tempo. Tempo, tempo, tempo. A psicologia moderna cunhou o termo tempo de qualidade. Já ouviu falar nisso? Você não precisa ter muito tempo com seus filhos, você precisa ter tempo de qualidade. Gente, por mais que eu quebre a cabeça, eu não consigo concordar com isso. É claro que você precisa ter tempo de qualidade, mas você precisa ter tempo de quantidade, com certeza. Como seu filho vai copiar você com 10 minutos de conversa por dia apenas? Ou 10 minutos de conversa por semana? Se você não tem experiência da mesa, se você não conversa com ele sobre os assuntos que estão na cabeça dele naquele momento, como seus filhos vão copiar você se você não ensina para ele o caminho, dizendo, olha, não vá por ali, vá por aqui? Como seu filho, de fato, vai copiar você se você não o pega pelas mãos e diz, olha, vamos juntos? Isso demanda tempo, gente. Isso demanda conversa olho no olho, é investimento. Nós não somos obrigados a ter filhos, mas quando nós temos filhos, nós precisamos investir o nosso tempo. E o pai precisa investir muito tempo na vida do seu filho, tanto da mocinha como do rapazinho, para que ele, por nosso exemplo, mas também pelos nossos conselhos, possam ser instruídos. Não tenha dúvida, nossos filhos estão ouvindo alguém. Os nossos filhos estão ouvindo alguém. Alguém está dizendo para o nosso filho como ele deve se comportar sexualmente. Alguém, nesse exato momento, está dizendo para os nossos filhos como ele deve se portar na sua escola. Alguém está dizendo para os nossos filhos as escolhas que ele deve fazer em relação a sexo, a dinheiro, a tantas outras coisas. Alguém está dizendo. Se nós não falarmos, alguém está falando no nosso lugar. Porque não existe um vácuo, um lugar vazio. Se nós não somos exemplos, se nós não estamos sendo imitados pelos nossos filhos, os nossos filhos estão imitando alguém. Se os nossos filhos não nos têm como paradigma, como modelo, eles certamente terão outros como paradigma e outros como modelo. A pergunta é, a quem os nossos filhos estão imitando? Daí a importância do nosso exemplo. Porque se nós gastamos, papais e futuros papais, o nosso tempo correndo atrás de dinheiro, se nós gastamos, papais, o nosso tempo correndo atrás de entretenimento, de diversão, se nós gastamos o nosso tempo apenas pensando no futuro, em ter mais casa, em ter mais carro, em ter mais viagem, em ter mais lazer, em ter mais alegria, os nossos filhos vão seguir os nossos passos. Mas se os nossos filhos veem que nós gastamos o nosso tempo com as coisas eternas, se nós valorizamos as pessoas, que nós queremos estar perto deles, eles vão nos copiar. E é algum fenômeno muito interessante, que é chamado de solidão doméstica. Tão presente hoje na nossa cultura. As pessoas vivem na mesma casa, às vezes comem até da mesma mesa, mas estão solitários. O pai não conversa com o filho não conversa com a esposa, o pai não conversa com a esposa. E uma solidão tremenda dentro da casa, por quê? Porque nós não temos ali a experiência daquela mesa gostosa, da cumplicidade. Porque estamos tão atarefados com coisas importantes, entre aspas. Estamos com a agenda tão cheia de tanta coisa que a gente julga tão urgente. E, correndo atrás do urgente, nós negligenciamos aquilo que é fundamental. O urgente tomou lugar do fundamental na nossa cultura. É tudo muito urgente. E esquecemos do fundamental. Esquecemos do fundamental. Então, papai, nessa manhã, que o Senhor possa nos ajudar. Se nós desejamos criar os nossos filhos para a glória de Deus, que o Senhor possa nos ajudar a temer o seu nome, para que os nossos filhos vejam como nós amamos ao Senhor, desejem amá-lo também.
Que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar com as nossas mãos, a não comer o pão da preguiça. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos bons maridos para as nossas esposas, a gastarmos, ou melhor, a investirmos tempo de qualidade, mas também de quantidade, na experiência gostosa da mesa, para que a bênção do Senhor venha sobre nós e sobre a nossa casa. Todos nós queremos a bênção do Senhor, mas nós precisamos invocar a bênção do Senhor por meio da nossa obediência, para que a nossa obediência, para que a nossa diligência seja recompensada pelo Senhor e que atinja não apenas os nossos filhos, mas também os filhos dos nossos filhos, e de uma forma ainda mais geral, possa produzir frutos e bons frutos, e frutos saudáveis para a nossa sociedade. Como esse mundo precisa de pessoas equilibradas, e muitas vezes a gente reclama que o mundo está de cabeça para baixo, mas nós mesmos não educamos os nossos filhos para que eles façam diferença nesse mundo. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos os papais. Amém. Feche seus olhos. Amém. E vamos mais uma vez orar. Ó Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, que é um imperativo para todos nós, que desejamos ser fiéis ao ministério que o Senhor nos deu, que é o ministério da paternidade. Dê a cada papai e a cada futuro papai aqui presente a tua graça, Senhor, para que possamos, andando na luz da sua face, temendo o teu nome, trabalhar, Senhor, de forma digna, Senhor, colhendo os frutos do nosso trabalho com alegria e com gratidão, para que os nossos filhos vejam o nosso exemplo, Deus, e se tornem também homens e mulheres responsáveis. Nos abençoe, Senhor, no trato com a nossa esposa, na nossa vida comum do lar, para que o nosso leito conjugal jamais seja maculado, para que, Senhor, nós possamos andar em fidelidade diante do Senhor e honrando as nossas esposas, assim como Cristo cuida da igreja. Ajuda-nos também, Senhor, a jamais negligenciarmos a experiência da mesa, que os nossos filhos estejam ali no entorno da mesa, Senhor, recebendo a instrução, recebendo o conselho, percebendo, Deus, que nós nos importamos com eles, com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles sentem. Ó Deus, que os nossos filhos tenham em nós modelo, paradigma, para que eles possam nos imitar, Senhor. Ó Deus, e que responsabilidade temos de ser exemplo. Nos dê a tua graça, a tua capacitação. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, sobretudo na nossa família. Oramos assim para que a tua bênção esteja sobre os filhos dos nossos filhos também, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, parabéns a todos os papais. Logo mais à noite, 19 horas, estaremos novamente juntos com a graça de Deus. Até lá, Deus abençoe.